Boa noite a todos. Boa noite. Que Senhor e Mestre Jesus possa ser recebida no coração de cada um de nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o carinho da casa, meu amigo, meu irmão aqui, que me ajudou muito para que o negócio desse certo aí. E, assim, é sempre uma alegria, né? Eu agradeço a casa estar sempre lembrando da gente, poder vir aqui. E um tema que é, assim, um tema grave, um tema que nos dias atuais a espiritualidade amiga vem chamando a atenção constantemente. Espíritos como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, entre outros, têm nos alertado para o problema da obsessão, que segundo esses espíritos, a obsessão hoje é uma pandemia, é um problema que assola o mundo inteiro, e muito mais sério do que as pessoas imaginam, porque muitos são obsidiados e não se dão conta. Mas por que a gente vê esses problemas? Nós, vários autores, né, eu citei a própria Joana de Ângeles, nos últimos livros dela, na apresentação, na introdução desses livros, ela vem chamando a atenção para a sociedade atual. Existe atualmente uma profunda inversão de valores na nossa sociedade. Hoje, atualmente, para o ser humano, para a maioria pelo menos, é muito mais importante os valores materiais, ou seja, o ter, o parecer, em detrimento do ser. Nós vemos que muitas doenças, como o suicídio, a depressão, o suicídio, doenças degenerativas, o abuso do álcool, as drogas, o alcoolismo, drogas, e vem assim, atormentando essa sociedade. E segundo os médicos e psicólogos, na maioria dos casos, o que está na base disso são aquilo que eles chamam de doenças de sentido. São doenças existenciais provocadas por um afastamento do verdadeiro sentido da vida. Isso significa que a maioria das pessoas hoje no mundo vive uma vida pura e simplesmente material. Nós vivemos no mundo material. Nós precisamos de roupa para nos vestir, precisamos de alimento, precisamos de cuidar da saúde, do corpo físico, moradia, etc. Coisas que o dinheiro realmente é importante, a gente não pode negar isso. Mas o que a gente fala é que o sentido da vida dessas pessoas é somente material. Então, se a gente for ver essas doenças, como eu falei, né? A depressão, o suicídio, o alcoolismo, as drogas, na base disso tudo está a obsessão. E o que está na raiz da obsessão? É a ausência de valores morais. As pessoas hoje, a maioria delas, elas não têm a mínima noção de espiritualidade, espiritualização. A maioria das pessoas, elas não têm valores morais. Muitas pessoas se dizem sem crença, não frequentam não tem nenhuma religião, não frequentam nenhum templo religioso, oração, prece, a maioria nunca não faz, não sabe, enfim. Então a gente pode perceber que todas essas pessoas estão atormentadas, vivendo uma vida assim, tombando de um lado, tombando de outro, e quando aparecem os problemas, quando aparece uma enfermidade, quando aparece uma dificuldade, simplesmente essas pessoas não sabem lidar, porque estão desprovidas desses valores. Então, quando a maioria das pessoas, elas, quando se deparam com essas dificuldades,
elas perdem completamente o equilíbrio. Então nós vamos ver, a própria Joana de Ângeles, ela nos diz que, por estarmos ainda engatinhando nos primeiros degraus da consciência, a nossa falta de lucidez a respeito dos verdadeiros objetivos da vida tem nos levado a incertezas, porque as nossas aspirações ainda são pelas buscas dos prazeres, dos gozos fáceis, os desejos egoístas, as promoções da personalidade, e sentimos-nos fracassados quando não alcançamos tais objetivos equivocados em relação à verdadeira felicidade. Então é mais ou menos isso. A maioria dos espíritos que habitam o nosso planeta, muito embora temos comentado bastante a respeito do momento de transição do planeta, em que nós sabemos que o nosso planeta está ascendendo na escala evolutiva, e a maioria dos habitantes desse planeta também tem que evoluir. Estamos às portas do mundo de regeneração. Infelizmente, a grande maioria desta população do planeta ainda é desprovida de valores morais. Eu não costumo passar vídeo nas palestras, mas esse vídeo, inclusive esse vídeo, ele consta na internet, e na realidade é uma produção de uma casa espírita, e ele tem várias etapas. O nome dele, a maioria talvez de vocês aqui já devam conhecer, chama-se Sozinho. Eu procurei compactar sozinho pelo ciclo. Não, é de baixo, Aí está certo, pode deixar. Ele é muito paciente, ele não tem o hábito da prece, ele fica muito influenciado quando prece. Vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Acho que o desencarne saiu hoje, ele estava bebendo com os amigos no bar, eu vou voltar comigo. E aí, tá? Esse ótimo, eu vou te mandar. Cara, é só Fernando. Mas eu sabe, mas você vai passar sozinho, né? Senhor, eu posso abençoar onde quer que ele esteja. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também. Ele não é agarradinho. Nossa, me fala. Digo mais. Eu passo a vida para de hoje nunca mais nessa cabeça, minha amiga, depois dessa balada. Eu bebi todas. E digo mais. 2 mulheres para cada um de nós. 2? Não, peraí. Aqui já virou o negócio. Eu vou ir buscar a rádio. Então, você vai dar bom, eu vou buscar mais agora. Não. Vai beber. Vai buscar, vai na hora. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposo de Fernando. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa
cada vez mais distante, vinha afastando. Como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo namora, não pensa em Deus, e cada vez mais o Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja vícios. Tiago. Cada um tem na terra ou aqui as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminham onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver? Sim, as vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registre a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram de chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Vamos fazer ele lembrar o que aconteceu no final de semana. Doença, dança, bebida. Vamos, Paulo. Isso podia ser maravilhosa, cara. O Renato, a gente pensa que esse é um lançamento. Vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo. Irmãos, quem escutará que isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, já chegou. Poder partir. Fernanda? Meus amigos, o
Providenciemos que nosso irmão seja levado para o tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Esse idiota, esse Paulo, a Fernanda pra lá, a Fernanda pra cá. Mas me explico melhor o tempo do que quando eu tô seco. Roleta russa! Vamos fazer roleta russa! Não para não! Não para não! Bom, esse vídeo, então, ele retrata, ele explica o problema da obsessão. Hábitos, ambientes, companhias. Esse nosso amigo recém-casado, ele tem compromissos no campo da paternidade, compromissos reencarnatórios importantes, e não era de maneira nenhuma, principalmente para ele, conveniente desencarnar naquele momento. Ele costumava, depois do trabalho, beber a sua cerveja, ir para o bar, nos ambientes, com os amigos, e assim, dessa forma, ele foi criando vínculos espirituais com companhias indesejáveis. A esposa dele em casa percebeu que alguma coisa não ia bem, talvez intuída pela própria espiritualidade, e entrou em prece. E aí a gente ressalta também pela importância da prece, que nós temos que ter a certeza de que todas as preces são ouvidas. Existem no plano espiritual regiões que são responsáveis pela captação da prece, pela análise da prece e pelas providências. Nenhuma prece fica sem resposta. Então, mobilizou no plano espiritual os mentores que analisaram rapidamente a situação e enviaram socorro. Uma mentora ficou do lado dela, inspirando para que ela continuasse em prece, porque a prece era importante também para o trabalho da espiritualidade. E eles conseguiram. Vocês viam os obsessores o tempo todo, através incessantemente do pensamento, tentando arrastar, tentando influenciar eles para que eles bebessem, para que eles iam para um baile no qual haveria muitas mulheres, muita bebida, e ele, na última hora, ele acabou resistindo e ficou. Os amigos foram e vocês viram o que aconteceu. Então, vamos ver o conceito de obsessão. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 28, item 81. A obsessão, ela tem vários níveis em intensidade. Começa com a obsessão simples, que passa para a fascinação e chega até a subjugação, que seria um estágio mais avançado. Mas mesmo essa que a gente fala, obsessão simples, não é pelo nome obsessão simples que ela deixa de ter importância. É nesse momento que, através das ideias, dos pensamentos, e é aí aonde a gente começa a chamar a atenção para uma coisa que talvez é a mais importante de tudo. Tudo começa aqui, naquilo que a gente pensa. E nós lembramos que todo pensamento ele vem acompanhado de um sentimento. Na base do pensamento está um sentimento. E a gente às vezes, o
nosso querido Chico Xavier, ele falava, essa frase já é conhecida da maioria das pessoas, que nós não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas podemos impedir que ele crie ninho. Sentimentos negativos nos assaltam, mas daí a gente pegar e agasalhar e começar a pensar e refletir sobre coisas ruins, a gente tem que ter atenção, vigilância e repelir os pensamentos negativos. Tudo que está à nossa volta, o nosso universo, nós criamos através do nosso pensamento. A nossa vida, ela é de acordo com aquilo que a gente pensa e de acordo com aquilo que a gente sente. A obsessão é um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado um cobrador sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro um devedor, trazendo impresso no perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Muitas pessoas, erroneamente, têm um conceito de que obsessão é um espírito muito mau, vingador, de um lado, e do outro lado é um ingênuo, inocente, uma pessoa, uma vítima que não fez mal a ninguém e está sendo perseguido por um espírito mau. Não, obsessão não é um processo unilateral, é bilateral. De um lado tem um perseguidor, mas que lá atrás já foi vítima, e do outro, atualmente, uma vítima, mas que lá atrás já foi algoz. Então, não existem inocentes perante as leis divinas. Hoje esse espírito que está sofrendo obsessão, ele vem de um passado, como todos nós somos espíritos imperfeitos, então a gente traz um passado, sabe, um pouco conturbado, com imperfeições, com erros, com acontecimentos dolorosos, e nós sabemos que a gente tem matrizes perispirituais que são criadas pelo sentimento de culpa, de ódio ou de medo. Esse sentimento, ele vem impresso, como está dizendo ali, impresso no nosso perispírito. São essas matrizes perispirituais, matrizes que possibilitam o plug, a conexão mental com os obsessores. Elas são devidas a esse sentimento, essa consciência culposa, que a pessoa sabe que lá atrás ela cometeu um erro, ela enganou, ela passou para trás, ela fez mal, e hoje aquilo vem no perispírito. A maioria das pessoas, nós temos realmente, todos nós, como eu falei, nós temos erros, nós temos débitos, mas a espiritualidade nos chama a atenção que, apesar de tudo isso, a causa maior da obsessão, ela reside nos nossos, na nossa falta de atenção, nos pensamentos, nos nossos maus comportamentos do dia a dia, tudo aquilo que a gente faz sem pensar, age, fala aquilo que não deveria falar, faz aquilo que não deveria fazer, os hábitos perniciosos, maus comportamentos. Na realidade, é isso que propicia, na maior parte das vezes, a obsessão. Porque nós temos um campo vibratório protetor, uma defesa, um campo protetor de defesa. Mas, como eu falei no início, a maioria das pessoas não cultiva o hábito da prece, a maioria das pessoas não tem hábitos morais, não tem o costume, não tem religiosidade, não tem religião, e se torna presa fácil para esses espíritos vingativos. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito
ignorante. Porque a gente tem que lembrar que os espíritos não criam nenhuma tendência em nós. Na realidade, os espíritos, eles se valem das tendências que nós já trazemos e eles sabem agir, eles potencializam esses maus hábitos que a gente traz, essas tendências, essas inclinações. Então, é por isso que na base, né, e a gente vai falar lá na frente, a obsessão, ela realmente, para que possa acontecer a cura, a desobsessão, existe uma necessidade de mudança por parte de todos nós, das pessoas que estão sofrendo obsessão, mudanças de hábitos, de comportamento. É isso, para isso que nós estamos encarnados, para isso que a vida nos pede incessantemente. A obsessão, tanto vista no ângulo do obsidiado quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombra do que de luz. É o que eu acabei de falar. Somos espíritos imperfeitos. Nós temos um passado de erro. Nós erramos muito, assumimos compromissos e falhamos. E agora estamos tendo a oportunidade, porque se lá atrás nós praticamos o desamor, hoje a vida vem nos pedir, nos dar a oportunidade da gente agir no amor. Mas agir no amor pede trabalho, pede estudo, esforço. O próprio Emmanuel, ele já falava, né, muitas vezes, que não existe a ascensão espiritual sem sacrifício, sem empenho, sem suor, sem lágrimas. Para a gente crescer, para a gente melhorar, ninguém vai melhorar estendendo a mão, só orando, meu Deus, é necessário trabalho, é necessário esforço e muita dedicação. E então a gente vai ver que na base, né, do suicídio, a obsessão, ela está muito ligada à depressão e ao suicídio, né? Muitas pessoas a gente vê hoje, né, muitas pessoas deprimidas, isso chama atenção, são muitas pessoas com problemas, e é o que eu falei no início, a maioria nem sabe que sofre de depressão, e a obsessão leva também da depressão ao suicídio. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime e pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. É uma transgressão grave das leis divinas, talvez uma das mais graves, se não a mais grave. Porque a vida é concedida pelo Criador, pelo nosso Pai, a vida é uma bênção, é uma oportunidade para a nossa felicidade, porque esse é o objetivo do Criador. Todos nós fomos criados para um dia chegarmos à perfeição, chegarmos à felicidade plena, e não temos o direito de dar fim à nossa existência, porque na realidade dar fim à vida ninguém consegue, porque somos imortais. E é justamente por isso, né, que muitas pessoas que não têm esse conhecimento, porque se tivessem, se as pessoas soubessem que a morte não existe, as pessoas não cometeriam suicídio. Na realidade, o suicídio, ele é uma fuga. O suicídio, ele acontece por ignorância, porque a pessoa, ela acha que simplesmente dando cabo ali do corpo físico, os sofrimentos dela vão cessar por ali, e ela acaba de uma visão assim, que ela se vê sem saída, se vê sem forças para conseguir superar os problemas que se apresentam. Então ela não vê mais alternativa
E os espíritos, como nós vamos ver, Manuel Filomeno de Miranda nos assevera que em todos os casos de suicídio há a presença de obsessores. Por que as pessoas então se suicidam? Há sempre o que seja, é um ato de fuga extrema. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta. E começa assim: uma ideia vem, a gente está passando por um problema, as coisas realmente estão difíceis, e às vezes vem uma sensação de impotência. Você começa a olhar aquele problema de uma forma que aquele problema está muito difícil, e é sempre aquela ideia dizendo para você que aquilo ali você não vai conseguir, que aquele problema não tem solução, e cada vez mais essa ideia, por ser incessante, ela vai atormentando, e essa ideia vai aumentando, essa ideia fixa, até a hora que começa a se apresentar da seguinte forma: não tem solução. A única solução é você se mata, acaba com tudo isso, porque você vai acabar com o sofrimento. Para que continuar sofrendo? Não vale a pena. Viver para quê? Para sofrer? Acaba. E as pessoas vão e acabam não resistindo e cometem o suicídio. Então, a morte de um ente querido, desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, o vazio existencial. Eu falei lá na frente, né? Normalmente as pessoas que não têm aqueles valores morais, as pessoas que não têm uma base, elas, quando se deparam com uma situação, elas ficam perdidas, sem saber o que fazer. A doença que é tida, porque a gente tem sempre duas maneiras de ver. A gente tem a ótica material, a gente tem a visão material, mas existe também a visão espiritual. Pela visão material, muitas pessoas veem a doença como um desastre, como uma tragédia, principalmente quando são doenças que a cura é difícil, como o câncer, entre outras. A maioria das pessoas, por ainda não se encontrarem preparadas para isso, tem pessoas que até a simples suspeita de estar com uma doença já é motivo de total desespero para várias pessoas. E se a gente olha pelo ângulo espiritual, a gente vai ver que a doença, na realidade, é uma oportunidade de libertação do espírito, né? Na realidade, a doença física é a cura espiritual. O desastre financeiro, que a gente vê que muitas pessoas que, quando perdem o dinheiro e aí não conseguem mais manter aquela imagem, aquela posição social, aquele status, o poder, a influência, e as pessoas resolvem dar fim na vida, achando que não vale mais a pena porque simplesmente não tem dinheiro. E as desilusões da vida, todos os tipos de desilusões, de problemas, que justamente as pessoas, a falta de fé, a falta da esperança, a falta do otimismo, na maioria dos corações, deixa essas pessoas completamente despreparadas para essas situações. Pode alguém ser levado a cometer o suicídio por influência de espíritos obsessores? Podemos afirmar que sempre há a ação de obsessores infiltrados nos pensamentos do obsidiado. O obsessor insiste na ideia do suicídio que repercute incessantemente na tela mental. É como eu falei, existe sempre a presença dos obsessores e aquela ideia vai ganhando força, aquela ideia vai ganhando, aqueles pensamentos vão ganhando força na tela mental do obsidiado, e até que no momento, assim, nos segundos antes da pessoa cometer o suicídio, aí eles se afastam. Porque em última instância,
É a pessoa que tem o livre-arbítrio que comete, porque por maior que seja o arrastamento, nós temos o poder, nós temos a liberdade de fazer as opções, as escolhas. E a gente queria também lembrar que só existe obsessão porque nós permitimos, nós abrimos campo mental para que a obsessão seja instalada. Então somos nós que abrimos as portas para que os obsessores cheguem. Já falei como, através dos maus hábitos, dos maus pensamentos, da falta de vigilância. Então, na realidade, somos nós, o nosso livre-arbítrio, que fazemos a escolha final: viver ou morrer. Inconsciência. O que é suicídio inconsciente? É quando a pessoa não toma consciência de que determinados comportamentos, a sua maneira de viver, seus hábitos e costumes podem complicar e abreviar a sua existência. Então, nós temos suicídios, são ditos suicídios indiretos, suicídios inconscientes, porque muitas pessoas cultivam hábitos e excessos que vão encurtando. Nós sabemos que no plano espiritual, quando começa o planejamento de uma reencarnação, a espiritualidade, de acordo com as provas que são programadas, do aprendizado que nós temos para realizar nessa existência, é dado para a gente, de acordo com esse tempo estimado, do tempo que nós precisaríamos ficar aqui, nos é dado uma carga de fluido vital compatível com esse tempo. E muitas vezes, por esses excessos, por esses maus hábitos, olha aqui, olha, o fumo, a bebida, o uso de drogas, a comida, e a gente vai com esses hábitos encurtando ao ponto que às vezes uma pessoa volta para o plano espiritual 20, 30 anos antes do tempo estimado, e ela vai voltar como suicida. Nós podemos lembrar no filme Nosso Lar a situação do André Luiz, que quando ele chega no umbral e todos chamavam ele, acusavam ele de suicida, suicida, ele se espantou, se irritou, não sabia por dizer: eu não sou suicida. Mas o André Luiz, na terra, ele fumava, ele bebia, ele cometia vários tipos de excesso, e ele voltou para o plano espiritual antes do tempo programado. Imprudência. A imprudência é uma forma de suicídio indireto, porque provoca o desencarne antes do tempo previsto, sempre que desrespeitamos as regras da vida na jornada humana. Então, acontece, a gente está vendo aí a todo momento, né? As pessoas que bebem, que pegam no volante, né? Os acidentes que acontecem, tudo isso é causado pela imprudência. Nós recebemos, conforme eu falei, a gente tem uma estimativa, né? Falar em números é um pouco difícil, mas de que exista uma população de 30 bilhões de espíritos nesse planeta, sendo que um pouco mais de 7 bilhões encarnados. Isso significa que teria no plano espiritual cerca de 23 bilhões de espíritos. Então a gente vê que a proporção de encarnado para desencarnado é muito maior os desencarnados do que encarnados. Estar aqui, onde nós estamos agora, encarnados, não é fácil. Nós esperamos muito tempo para que os mentores, para que essa nova oportunidade possa surgir, porque existe todo um trabalho para encarnar, dá muito trabalho. Os espíritos nos dizem que no desencarne ninguém fica desamparado. Existem espíritos de socorristas, equipes socorristas que amparam, que dão amparo. O pai não desampara nenhum dos seus filhos, mas o processo encarnatório, ou melhor, reencarnatório, mobiliza às vezes mais de uma centena de espíritos. Então é um processo complicado, em que muitas situações têm que estar preparadas, e às vezes a gente banaliza tudo isso.
a gente joga fora toda essa oportunidade, e vocês podem imaginar quando a gente chega lá no plano espiritual e toma consciência que a gente desprezou, que a gente com leviandade jogou fora toda essa oportunidade que nós mesmos pedimos de joelho, pedimos ao Pai que nos... De joelho nós prometemos que não falharíamos, e a gente recebe a oportunidade. Estamos aqui com a faca e o queijo na mão, e muitas pessoas jogam fora a vida. Consequências. A vida continua. O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se pressionada por uma quantidade de desafios que julga serem problemas sem solução e precipita-se na ilusão da morte. Quem trabalha em reunião mediúnica pode presenciar, né? A situação dos suicidas realmente é muito triste, né? O sofrimento, e a maior decepção deles, conforme eu já falei, é que quando eles chegam no plano espiritual e tomam consciência que eles não morreram, e pior, que se tinham problemas antes, os problemas agora continuam e são muito maiores, a desilusão é muito grande. Porque eles cometeram suicídio achando que morreu, acabou. Morreu, parou de sofrer. E eles veem que a morte não existe e que estão agora no plano espiritual com todos aqueles problemas e muito mais por causa do ato cometido. As lesões no perispírito, né? Sendo o corpo sutil, ele interage em nossos pensamentos e ações, é afetado de forma dramática. Nós sabemos que muitos suicidas, né, eles numa encarnação posterior, eles levam todas aquelas lesões, elas são trazidas sob a forma de doenças, né, doenças kármicas, doenças orgânicas, doenças mentais, né? E muitos suicidas, eles às vezes vêm com uma encarnação subsequente, uma encarnação rápida, que é necessária, que é precisa, para que o corpo espiritual, o perispírito, possa drenar as energias deletérias, o corpo perispirítico possa se reorganizar. Então, as pessoas que cometem o suicídio, elas trazem muitas lesões no perispírito. Dificuldade no desligamento. Os suicidas enfrentam grandes dificuldades para desligar-se dos despojos carnais. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que este laço se encontra em todo o seu vigor. É que eu falei, nós, por exemplo, recebemos uma carga de fluidos vitais para viver 80 anos. Então estamos com bastante fluido. Aí um jovem, nos seus 20 e poucos anos, comete um suicídio. Ele teria ainda que estar aqui, teria fluido vital para estar mais 60 anos no corpo físico. Então esses laços, o desligamento é difícil, porque eles estão rijos, eles estão impregnados de fluido vital. E acontece ainda aquilo, né, a repercussão o espírito, ele sente as repercussões no perispírito do corpo físico, porque muitos laços ainda não foram rompidos. O corpo, a gente vê muitos suicidas que não conseguem, têm muita dificuldade de se desligar, eles permanecem próximos aos despojos físicos. E eles sentem o corpo apodrecer, sentem os vermes, é uma sensação de horror, é uma sensação muito complicada. E, então, a profilaxia. Jó, 1º capítulo, versículo 21. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
Então, despojado de todas as prerrogativas da vida, doente, sem recursos, Jó conservou a coragem de viver, submetendo-se à vontade de Deus, que tem a noção, a vontade de Deus, quem tem a noção de que Deus é o nosso Pai infinito, amor e misericórdia, jamais pensará em suicídio. Então, é uma coisa chamada... a gente tem que ter submissão às vontades de Deus. A gente costuma ver hoje as pessoas a todo momento dizendo: eu tenho o direito de ser feliz, o corpo é meu e eu faço o que eu quiser dele. Nós não temos nada, tudo que a gente encontra aqui, a gente aqui deixa. Nós só levamos para o plano espiritual os patrimônios adquiridos pelo Espírito, a nossa inteligência, os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos desejos. É isso que a gente leva. Até o nosso corpo físico é um empréstimo, e tudo isso é dado por Deus para que a gente possa usar. Nós não somos proprietários, somos usufrutuários, e nós vamos no plano espiritual ter que prestar conta de todos esses recursos que são concedidos para nós, para que a gente possa crescer. Então nós temos que ter resignação. Deus dá tudo para nós, e se Ele resolver tirar, a gente tem que lembrar sempre que Deus, Ele é perfeito, Ele é justo e Ele é bom. E nós não temos o que a gente quer, nós temos o que a gente precisa sempre. E a gente tem que respeitar as vontades de Deus. O mesmo Deus que dá, Ele pode tirar, mas a gente tem que se lembrar que se Ele tirou, Ele pode voltar a dar. E que às vezes, se uma porta é fechada, uma janela mais adiante sempre vai ser aberta. A prece. A prece, como um ato de amor, receberá resposta sob várias formas: bom ânimo, fortalecimento, inspiração, saúde, equilíbrio. Nós, talvez, de todos esses recursos que Deus deu para nós, o mais poderoso, a arma mais poderosa talvez seja a prece. A prece, infelizmente, são poucas as pessoas que têm o hábito. A prece, ela tem que ser um hábito. Não adianta a gente orar hoje porque estamos passando uma situação, estou precisando, aí quando a gente precisa, a gente lembra de Deus e a gente corre lá para rezar. A gente tem que ter o hábito de orar, não uma, 2 vezes por dia, quanto a gente puder. Toda vez que em um pensamento a gente lembra de Deus, a gente está se conectando com Ele. Às vezes no trabalho mesmo, em casa ou na rua, se a gente para e olha para dentro de nós, alguns segundos que seja, e a gente agradece a Deus pela vida, ao nosso anjo de guarda que está do nosso lado, é uma prece que nós estamos fazendo. Às vezes 15, 20 segundos que a gente para, pensa em Deus, agradece, a gente já está orando. Então, como eu falei no início, todas as preces, quando proferidas com humildade, com sentimento, com coração, com fervor, todas as preces são ouvidas e respondidas. Às vezes não serão respondidas como a gente imaginava, como a gente gostaria, mas serão respondidas da melhor forma para nós. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe pedir. Muita gente, não, conforme eu falei, não ora, e quando ora, a maioria não sabe fazer a sua oração. A oração, a gente primeiramente, a gente tem que louvar, reconhecer a majestade divina, depois agradecer por tudo que nós temos até hoje, tudo que Deus nos deu, e depois nós vamos pedir. Mas ainda assim a gente tem que ter consciência do que nós vamos pedir. Pedir para ganhar na loteria, pedir para ter um aumento no emprego, pedir para conseguir um carro novo. A gente tem que pedir, e muitas vezes a gente pede para que aquele remédio que foi colocado no nosso caminho, que é um remédio para a nossa cura espiritual, a gente pede para que sejam retiradas do nosso caminho as dificuldades, as pedras, os obstáculos. Nós temos que saber, sempre quando a gente pedir, sempre bom ânimo, nós vamos receber. Fortalecimento, força,
nós vamos receber. Inspiração, a gente lembrar que a gente tem um guia, um mentor, nós temos um anjo de guarda, nós não temos um espírito ao nosso lado, nós temos uma pleiade de bons espíritos ao nosso lado, temos os espíritos afins, temos mentores, temos guias espirituais, temos espíritos protetores, familiares espirituais. Então, se a gente lembrar que esses espíritos estão do nosso lado e pedir que eles nos intuam, que eles possam nos inspirar, vamos receber essas inspirações. Saúde, equilíbrio. Então, que a gente possa utilizar essa ferramenta importante que foi concedida para nós. Vigiai e orai. Assim é que o vigiai e orai de Jesus traz em si um dos mais notáveis princípios de higiene mental e saúde física de que se tem notícias, e tudo ao alcance do ser humano. O vigiai, nós sabemos, né, uma pergunta tão famosa no Livro dos Espíritos de Santo Agostinho, né, que ele nos ensina que a gente comece sempre, pode ser à noite, na hora de dormir, ou durante o dia, ou num horário que a gente possa ter, às vezes uma tarde que a gente tem assim menos afazeres, enfim, qualquer momento, 15 minutos que a gente possa tirar e a gente parar, acalmar a nossa respiração, limpar a nossa tela mental dos probleminhas e começar a refletir, a pensar sobre nós mesmos, como eu tenho vivido, o que eu tenho feito da minha vida, como eu estou agindo com aqueles que estão à minha volta. Estou sendo bom pai? Estou sendo bom filho? Estou sendo bom irmão? Tem algum amigo, alguma pessoa que tem motivo de ter queixa de mim? E a gente começar a fazer essas perguntas de nós para nós mesmos e durante alguns minutos, mas isso também não é uma vez ou outra, isso a gente tem que ter esse hábito, porque a gente vai começar a ter uma visão da vida muito mais ampla, a gente vai começar a ter uma base para que a gente possa enfrentar os desafios, para que a gente possa enfrentar os problemas com maior firmeza, com uma estrutura melhor. Então que a gente possa também adquirir esse hábito da reflexão, da vigilância, acompanhada sempre da oração, né? E lembrar também que a oração por si própria, ela precisa, a oração, estar acompanhada de bons hábitos e de boas ações. Né? A gente só orar, a gente vai agradecer e pedir, e pedir, e pedir. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer também. A nossa visão a respeito da vida, né? A meditação que eu falei, que vai assim, nos trazer uma visão mais verdadeira da vida, uma visão mais madura, vai mostrar para a gente, realmente a gente vai começar, nós vamos começar a nos descobrir. Esse é o verdadeiro maior, seria talvez o primeiro passo de tudo, porque nós não nos conhecemos. A gente, primeiramente, para poder mudar, para poder melhorar, para poder reformar alguma coisa, eu preciso saber o que está errado. E como eu vou mudar se eu não me conheço? Aonde estão meus erros? O que eu estou fazendo que não está bom? O que eu estou fazendo que não está certo? Então a gente precisa, primeiramente, se autoconhecer. O autoconhecimento ele vem com a meditação, com a reflexão. Meditação e reflexão. E isso tudo vai proporcionar para a gente uma mudança de padrão vibratório. Por quê? Quando a gente adquire o hábito da prece, quando a gente tem o hábito da reflexão, da meditação, o nosso padrão vibratório, a nossa frequência vibratória, ela aumenta. E, consequentemente, vocês viram lá no início, né, que as companhias, às vezes, são companhias que nós atraímos para perto de nós por invigilância, por comportamentos perniciosos que a gente tem. E quando a gente está com pensamento elevado, quando a gente está vigilante, a gente vai ter ao nosso lado espíritos bons
que vão estar sempre dispostos a nos ajudar. E aí, finalmente, o trabalho no bem. Toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, por ser útil de alguma maneira, praticar o bem, a caridade, primeiramente, vamos nos lembrar que nós estamos fazendo para nós mesmos. Esse não tem que ser o objetivo. O objetivo da gente ajudar, da gente praticar a caridade, é pelo prazer de ajudar, pelo prazer de amar. Porque esse é o caminho, o único caminho. Mas quando a gente faz alguma coisa ruim para alguém, primeiramente a gente está se prejudicando. Por outro lado, quando a gente pratica a caridade, quando a gente ajuda alguém, em primeiro lugar nós estaremos sempre nos ajudando. Então o trabalho no bem é essencial, talvez é a maior dádiva de todas. A vitória da vida, meus irmãos, não consiste tanto no ganhar suas batalhas, e sim como em saber sofrer as derrotas. Vamos lembrar que nós ainda somos espíritos imperfeitos, e ainda a gente cai, se machuca, a gente tropeça, toma os nossos tombos, e que durante algum tempo ainda nós vamos cair. Mas que a gente saiba que esse tombo, ele não vai impedir da gente chegar ao nosso objetivo, que é um dia sermos espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, que a gente possa tratar desses percalços, desses acidentes de percurso, né, de uma maneira, olhar para eles de uma maneira melhor. E a gente ver que realmente tudo que está acontecendo ao nosso redor está sempre programado, milimetricamente programado para o nosso crescimento e para a nossa melhoria espiritual. Muita paz, que Jesus abençoe. Muito obrigado a todos.